Oi, meu nome é Matt. Por favor, se lembre disso. Eu nunca pensei que faria uma parte 2, mas aqui estou eu. As últimas 12 horas foram uma montanha-russa de emoções. Eu não consegui dormir nem um segundo nas últimas 18 horas. Deixe-me começar de onde parei da última vez. A casa dos meus pais. Nunca tentei explicar a eles o que havia visto ou experimentado. Eu sabia que eles não entenderiam. Eles sempre foram céticos em relação ao desconhecido, sempre pensando que há uma explicação lógica para tudo, e nesse caso também deveria haver, mas não havia. Meus pais me acordaram às 13 horas. Eles pensaram que eu acordaria sozinho, mas eu não acordei. Acordei saltando quando vi o rosto preocupado dos meus pais. Eu pensei que você não fosse acordar. Meu pai me respondeu num tom preocupado. Ele então limpou sua garganta e começou a falar. Levante-se, vai tomar um banho. Eu me levantei, mas senti como se não tivesse dormido nada. Meu corpo estava completamente exausto. Me senti diferente, como se algo faltasse, como se uma grande parte da minha vida tivesse sido arrancada de mim. Tentei me lembrar o que estava fazendo na casa dos meus pais em primeiro lugar. Foi quando me lembrei que havia colocado meu celular para me filmar. Aí me lembrei da sombra, mas não conseguia me lembrar de ter tentado filmar isso. A filmagem capturada pela frágil câmera do meu celular, não havia nenhuma maneira de conseguir melhorar a imagem. E foi inútil para mim porque não capturei nada digno de nota. Foi quando decidi verificar o meu celular e encontrei milhares de notificações de vocês, dizendo coisas sobre o último vídeo que havia postado há um tempo atrás. Aquele vídeo... Eu não me lembro de ter postado aquilo. Jason? Um filho? Eu tenho um filho? O quê? Inúmeras perguntas percorriam a minha mente enquanto eu assistia o vídeo que eu não lembrava de ter postado. Eu freneticamente dirigi para o meu apartamento sem saber ao certo o que eu estava procurando. Eu explorei todos os cômodos e encontrei o dele, o quarto do meu filho. Estava todo arrumado e limpo. Havia alguns pôsteres de super-heróis na parede, a mesa com o laptop e a sua cama estava arrumada. Minha cabeça começou a girar e eu fiquei com uma dor de cabeça terrível. Eu tomei remédio. Jason... Eu havia dito que tinha um filho chamado Jason. Peguei meu celular e liguei para o meu pai. Ei, Matt, aconteceu alguma coisa? Você saiu tão de repente, do nada? Jason, você se lembra de algum Jason? Eu perguntei preocupado. Jason... Não sei dizer. É algum amigo seu? Aconteceu alguma coisa, filho? Ele perguntou pensativo. Foda-se, eu pensei. Ah não, deixa pra lá, pai. Obrigado. Eu desliguei o telefone antes que ele pudesse dizer mais uma palavra. Isso claramente dizia que eu tinha um filho chamado Jason. Jason estava em coma. Eu procurei meu celular, mas não havia nenhuma foto de Jason lá. Eu olhei ao redor da casa. Não havia álbuns, absolutamente nenhuma evidência de que havia uma criança naquele quarto. Meu coração doía e minha cabeça girava. A sensação de que me faltava algo, mas eu não sabia dizer o que era. Era insuportável essa sensação. Foi quando encontrei a certidão de óbito da minha esposa e eu li ela cuidadosamente. Dizia claramente que ela morreu durante o parto. Então, onde está a porra da criança? Porque eu não conseguia me lembrar dela. Eu me lembrava claramente da minha esposa. Eu vasculhei a minha casa bagunçando tudo, mas no final não encontrei nada. Nenhuma certidão de nascimento, nem documentos antigos, anotações de professores ou nem mesmo consultas médicas. Caí no sofá me sentindo exausto, com os olhos pesados, mas algo sempre me acordava, como se não quisesse que eu dormisse. Em vez disso, peguei o laptop e comecei a reassistir as filmagens das câmeras que falei na última postagem aqui. Claramente eu vi o meu filho, Jason, de quem eu não conseguia me lembrar, indo até o meu quarto às 3 da manhã. E foi quando eu vi novamente aquela figura sombria e aquela mão esquelética pairando sobre ele. Então eu assisti até de manhã, quando comecei a gritar enquanto sacudia ele, mas ele não acordava. Eu então corri para o hospital pensando que poderia encontrá-lo lá. Jason, eu preciso ver o Jason. Eu disse para a recepcionista sem fôlego. Jason, não temos nenhum paciente chamado Jason aqui, senhor.
A jovem respondeu sem olhar para os meus olhos. O menino de 14 anos, ele tá em coma. Eu questionei. Ah, tá. O nome dele é Jason. Você é o cuidador dele? O quê? Eu sussurrei. Eu vou precisar da sua identificação, por favor. Ela continuou. Peguei meu passaporte e entreguei para ela. Eu preciso da identidade dele também. Eu não tenho. Eu gaguejei. Então, infelizmente, eu não vou poder deixar você ver ele. Escuta, eu tenho provas de que ele é meu filho. Eu tenho vídeos dele morando no meu apartamento. Eu vou pegar meu laptop no carro. Por favor, aguente um segundo. Eu disse, e antes que ela me respondesse, eu corri de volta para o estacionamento. E acredite se quiser, a porra do laptop havia sumido. E não havia literalmente nenhuma evidência de que haviam arrombado meu carro. Voltar para lá não ia adiantar. Eu peguei meu celular e comecei a assistir o vídeo novamente. Precisava ter certeza de que eu não estava enlouquecendo. Com certeza era isso que parecia. Como seria possível eu esquecer o meu próprio filho? E como é possível que o resto do mundo também tivesse esquecido? Entre várias mensagens, eu vi uma que me interessou. Eu sei o que você está passando. Poderia ser só alguém passando um trote, mas eu não tinha nada a perder, então escrevi de volta. Por favor, me ajude! Depois disso, voltei para o meu apartamento. Eu pensei em dormir o caminho todo, mas uma voz me dizia para eu não fazer isso. Não durma, ela dizia. Você vai se arrepender se fizer isso. Observei o estado lamentável que havia deixado meu apartamento. Então, dei um pulo quando o celular começou a vibrar no meu bolso. Peguei água e comecei a ferver para fazer um café enquanto lia as mensagens. Isso é uma entidade saída diretamente dos seus piores pesadelos. Ela entra em sua vida como um parasita durante uma paralisia do sono e se aproxima de você, drenando sua força vital enquanto faz isso. As mensagens não paravam de chegar. Ela ataca você enquanto você está mais vulnerável, em seu estado de sono. Quanto mais tempo ela estiver ligado a você, mais cansado você vai se sentir, e noite após noite ele irá drenando a sua vida, até que o habitual sono saudável não será o suficiente para carregar as energias do seu corpo. Foi o que aconteceu com seu filho. A energia dele acabou. Ele precisa dormir muito mais para poder acordar agora, mas isso não vai parar. Essa coisa, ele pode se dividir, fazendo o máximo de vítimas possíveis. E uma vez que estiverem fracos o suficientes, eles não poderão ser acordados por mais ninguém, até que elas acabem morrendo. Isso é loucura. Eu me lembro disso, da sombra, aquela sensação estranha de ter alguém constantemente me observando. Então eu escrevi de volta no vídeo que havia postado. Como isso é chamado? E como diabos isso apagou a existência de alguém? Eu perguntei. Isso é complicado. Eu vou te passar o meu endereço. E aconteça o que acontecer, não durma. Eu coloquei o endereço no GPS. Era 1h30 de carro. Eu fiz uma grande quantidade de café e entrei no carro imediatamente. Durante todo o trajeto, senti aquela presença atrás de mim. Me virei, mas não havia nada lá. Estava tudo vazio. Depois de 1h30 de uma longa viagem, eu parei o carro e mandei mensagem para o ser misterioso. Bem, eu estou aqui. O endereço levava até uma casa velha, quase abandonada. Saí do carro e fui até a porta da frente. Antes que eu pudesse bater, ela se abriu, revelando um homem idoso, provavelmente sem teto, com uma longa barba suja e cabelos grisalhos. Ele olhou de cima a baixo. Senhor? Eu perguntei. E ele fez um sinal para que eu entrasse. O interior da casa não era nada como o lado de fora. Era limpo, arrumado, e cada canto havia feixes que iluminava com uma luz fosforescente. Ele não pode existir onde não há sombras, ele me disse, como se já esperasse que eu fosse perguntar. Cada mobília da casa era feita de vidro transparente, e não havia um único objeto que projetasse sombra, além de nós dois. E mesmo assim, as luzes conseguiam tirar nossas sombras. Ele fez um sinal para que eu me sentasse no chão. Tente se endireitar. Não permita que sombras sejam projetadas pelo seu corpo. Sentei-me com as pernas esticadas e os braços retos. Ele se sentou na minha frente, refletindo a minha posição. Ele olhou para mim por um longo momento. Eu estava com dificuldades em me concentrar.
As luzes eram quase insuportáveis de tão brilhantes que elas eram. Quando eu estava prestes a falar, ele falou primeiro. Não tem nome. Ele continuou. Há muitos visitantes durante o sono. Alguns bons, outros ruins. A paralisia do sono é uma ocorrência lógica. Isso acontece porque a sua mente está acordada, mas o seu corpo não. No entanto, não é tão simples assim. Não é que sua mente esteja acordada. Sua mente está entre estar acordada e estar dormindo. E no meio disso é onde os demônios estão à espreita, na escuridão. A maioria só pode te assustar, eles não podem te causar nenhum dano, mas esses são poucos. A maioria pode te fazer muita dor. Como a gente se livra disso? Eu perguntei em descrença. Ele então acenou suas mãos apontando para a casa. Uma vez que eles entram, apenas a luz pode manter eles longe de você. Você não dorme? Ainda estava cansado por conta da longa viagem e acabei cruzando as pernas. O homem olhou para mim com tanta fúria, da mesma maneira que meu pai me olhava quando eu me comportava mal quando era criança. Não faça sombra! Ele gritou e eu descruzei as pernas. Eu durmo, ele continuou, mas sob a luz forte. Com o tempo, sua conexão com esse ser enfraquece e eventualmente ele acaba perdendo o interesse em você. Como essa coisa apagou a existência do meu filho? Eu perguntei para ele depois de um longo tempo. Eu não consigo me lembrar dele. Foi o Jason, não foi? Ele disse, acenando a cabeça. Isso eu não sei, mas essa coisa não tem esse poder. O que significa que pode ter mais de uma dessas coisas te acompanhando. Seus olhos se arregalaram quando ele voltou seus olhos para mim. Eu não posso te dizer mais nada. Você precisa ir embora. Por que você me convidou aqui? Eu não me importo. Eu respondi o máximo de perguntas que pude. Certifique-se de que não haja sombra em sua casa. Eu realmente espero que você sobreviva. Eu sinto muito pelo seu filho, mas ele está longe demais para salvá-lo agora. Depois disso, ele basicamente me expulsou. Me sentei no carro por um longo período. Decidi que queria ver o meu filho, então liguei o carro e voltei para o hospital. Quando cheguei lá, era quase 11 da noite. Eu voltei. Quando cheguei lá, era outra recepcionista. Eu me sentei e tentei explicar para ela toda a situação da maneira mais lógica possível. Por favor, só me deixe vê-lo, nem que seja pela janela da porta. Ela olhou para mim um pouco confusa. Tudo bem, você só tem 5 minutos. Ela me levou até o quarto dele, e lá estava, o garoto dos vídeos, deitado ali no escuro. Eu observei pela janela, desejando me lembrar o quanto que ele tinha significado para mim. Foi quando uma sombra se moveu pelo canto do meu olho, e eu a segui. Aquela silhueta escura estava no quarto com o meu filho, como se estivesse escondendo no canto. Ei! Eu gritei. A recepcionista então voltou correndo. Tem alguém ali dentro! Ela correu até o quarto e acendeu a luz. Eu estava atrás dela, mas não havia nada lá. Ela então deu um suspiro de alívio. O senhor precisa ir embora. Não, por favor, você precisa acreditar. Tem alguém ali dentro, eu juro, eu vi. Senhor, calma, olhe, não tem nada dentro do quarto. Fiquei tão abalado que minhas emoções explodiram e eu comecei a chorar. A recepcionista me levou de volta para o saguão, onde me sentei e continuei chorando. Peguei meu celular e decidi postar esse vídeo aqui novamente. Se alguém souber como fazer o mundo lembrar, como me fazer lembrar da existência dele, por favor, pelo amor de Deus, me diga. Eu estou vendo as enfermeiras sussurrando alguma coisa enquanto estou aqui gravando isso. As chances de elas me expulsarem estão altas, ou pior, chamarem a polícia e eu acabar sendo preso. Meu nome é Matt. Se for preciso, por favor, não me esqueça como eu o esqueci. Eu quero me lembrar.